Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre notação científica, né? Aí você pode me perguntar, professor, qual que é a finalidade da notação científica? A notação científica tem por finalidade, né, representar de forma simplificada números que possuem muitos algarismos na sua composição, né? Podem ser números muito grandes ou números muito pequenos. Então, a finalidade da notação científica, tá, é uma representação. Ela vai fazer uma representação simplificada. Olha só, simplificada. E para isso, né, ela vai utilizar um modelo de apresentação. Né? O modelo, vamos dizer, é como se fosse uma regra, né, para você poder apresentar uma notação científica. Esta regra funciona da seguinte maneira: você sempre vai ter um número, e esse número sempre vai ser vezes 10, e este 10 vai estar elevado a um expoente, né? Expoente. Então, o que é o grande segredinho, né, da representação da notação científica? É você saber escrever o número e saber escrever o expoente. Esse vezes 10 você sempre vai repetir. Este número, né, mas ele pode ser qualquer número? Não, existe uma regra. Este número ele tem que ser um valor que seja maior ou igual a 1, tá? Número, ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. E esse expoente vai depender de todo o caminho que a gente vai ter que trilhar para transformar esse número dentro desse padrão, né? Ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que você tem o número 153,2. Por que esse número não está em notação científica? Porque quando eu vou escrever o meu número da notação científica, né, ele tem que sempre ser maior ou igual a 1 menor do que 10. E 153 não está dentro desse padrão. Para transformar ele nesse padrão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula e essa vírgula eu vou ter que deslocar ela no número para deixar este número no padrão que eu quero. Então, a vírgula eu posso deslocar ela para a esquerda ou eu posso deslocar ela para a direita. Tá? Neste caso, para deixar no padrão que eu quero, a vírgula vai ter que se deslocar para onde? Ela vai ter que se deslocar para a esquerda. Tá? E quando você desloca a vírgula para a esquerda, você está sempre somando unidades. Mas somando unidades aonde? Lá no teu expoente. Né? Então vamos lá. Essa vírgula aqui, para transformar esse número, né, deixar ele no padrão que eu preciso, essa vírgula vai ter que se deslocar para a direita. Quantas casas? Acompanhe comigo. 1, 2. Por que 2? Porque quando a vírgula sai, né, desta posição entre o 3 e o 2, e ela passa para a posição entre o 1 e o 5, ó, inicialmente ela estava aqui, e eu desloquei ela para a direita. Tá? Perceba que o número que eu acabei de chegar, ele está dentro do padrão que eu preciso de notação científica, 1,532. Agora, o que eu vou fazer? O vezes 10, que é sempre, ó, desloquei para a esquerda, então é um sentido positivo, eu vou somar unidades no expoente, mas quantas unidades eu somo no expoente? O número de casas que você deslocou, no caso, para a esquerda. Quantas casas eu desloquei? Vamos lá, ela estava aqui. Eu desloquei 1, 2 casas. Pronto. Né? O que eu acabei de fazer? Acabei de representar em notação científica, né? Que você pode deixar 1,532 vezes 10 elevado, este mais pode deixar subentendido, elevado a 2. Pronto, transformado em notação científica. Daí, de repente, você pode me perguntar, professor, mas e se o número não tem vírgula? Né? Bom, ou se a vírgula não aparece explicitamente, o que você vai fazer? Quando a vírgula não aparece explicitamente, é porque ela se encontra do ladinho da casa das unidades. Ela estaria ali. E eu preciso fazer esta vírgula sair desta posição e ficar entre o 2 e o 3. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, eu tenho o número 2.300, a vírgula inicialmente estava do ladinho desse zero, e ela vai ter que pular entre o 2 e o 3, porque dessa maneira eu tenho o número 2,3 e fica dentro do padrão que eu tenho para a representação da notação científica. Sempre vou fazer vezes 10. Agora, o segredinho, essa vírgula se deslocou para onde? Essa vírgula se deslocou
para a esquerda, e se você desloca a vírgula para a esquerda, você soma unidades. Ó, vou somar unidades. Quantas unidades eu vou ter que somar? Vou ter que somar o número de casas que eu vou deslocar. Então vamos lá. 1, 2, 3 casas. Vou somar 3. Pronto, acabou, né? Se você deixar assim já está certo, mas se quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, estes zeros aqui, ó, eles não são necessários a apresentação dele, não é necessária a apresentação desses zeros. Então eu posso escrever simplesmente 2,3 vezes 10 elevado a 3, né? O sinalzinho de mais já fica subentendido. Um exemplo, né, que normalmente vocês encontram dificuldade é quando um número vem abreviado através da palavra. Né? Então eu tenho 23 milhões. O que você vai fazer? Você vai escrever esse 23 milhões com todos os algarismos. Então vamos lá. Para fazer isto, você vai acrescentando zeros. Né? Vou acrescentando e vou verificando. Que número que eu já tenho aqui? Eu tenho o número 23 mil. Eu preciso chegar no 23 milhões. Então vamos lá. Olha só. Acrescentei mais um zero. Cheguei no 230 mil. Acrescentei mais um zero, cheguei no 2 milhões e 300. Quando eu acrescento mais um zero, vou separar as ordens aqui para ficar mais fácil para ver, você tem o 23 milhões. E vou proceder igual o exemplo da letra B. A vírgula, quando não aparece, ela está do ladinho da casa da unidade, e esta vírgula vai ter que sair dessa casa da unidade e chegar entre o 2 e o 3. E eu vou ter o número 2,3 dentro do padrão de notação científica que eu preciso, né? Todos esses zeros você não precisa apresentar. Se você escrever, não está errado, mas não precisa, porque a ideia, né, a finalidade da notação científica, o que é? É uma representação simplificada. Então esses zeros eu posso descartá-los. E vou fazer vezes 10. Legal. Agora você vai ver, a tua vírgula saiu daqui e chegou ali. Então eu me desloquei para onde? Eu me desloquei para a esquerda. E você já sabe quando desloca para a esquerda, tá? Você vai somar unidades. Quantas unidades? A quantidade de casas que ela deslocou. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então deslocou, para a esquerda, somando 7 casas. Já está certo, ou se você quiser, né, você pode escrever 2,3 vezes 10 elevado à sétima. Pronto, legal, está aí a notação científica. Nesses exemplos, eu desloquei a vírgula sempre para a esquerda, né? E sempre que eu desloco para a esquerda, eu estou somando as unidades referente à quantidade de casas que eu desloco. Mas eu posso deslocar a vírgula para a direita? Pode. Acompanhe os exemplos aqui a partir da letra D. Então, o que vai acontecer? 0,005 não está dentro do padrão da notação científica. Só que nesse exemplo, a vírgula vai ter que sair da posição inicial e agora ela vai ter que se deslocar para onde? Para a direita. O que vai mudar? Se você desloca para a esquerda, você vai somar as casas que você deslocou. Se você desloca para a direita, você vai subtrair as casas. Então, olha só que legal, essa vírgula vai sair daqui e vai ter que chegar aqui do ladinho do 5. Professor, mas vai ficar 5, Bom, você pode deixar 5,0 ou, se você quiser, pode deixar somente 5. As duas respostas estão corretas. E daí você completa, vezes 10 elevado, né? Veja, desloquei para a direita, então vou ter que subtrair quantas casas? É a mesma ideia, só que agora contando para a direita. Vamos contar comigo lá. 1, 2, 3 casas, Então o expoente vai ficar menos 3. Pronto, transformei. Né? De repente, daí você pode fazer uma outra perguntinha. Professor, e se o número já tiver, né, assim, muito parecido com a notação científica, já tem o vezes 10, né, elevado a um determinado expoente? Bom, a ideia é exatamente a mesma, só que note que esse meu número aqui ainda não está no padrão. Né? Então, o que eu vou ter que fazer com essa vírgula neste caso? Vou ter que deslocar ela para a esquerda, e você já sabe que na esquerda você vai ter que fazer o que no expoente? Somar. Eu vou ter que somar no expoente. Quantas casas? Né? Essa vírgula vai sair entre o 1 e o 4 e vai ter que ficar entre o 2 e o 5. Quantas casas ela vai se deslocar? Então vamos lá. 2 casas. Vou ter que somar 2 unidades. Então quando você for transformar, vai ficar 2,514 vezes 10 elevado a 7. Legal?
E para finalizar, né, uma ideia parecida com a letra E, só que agora a gente vai ter que deslocar a vírgula para onde? Você vai deslocar a vírgula para a direita. Você já sabe que para a direita tem que subtrair no expoente. Ó, essa vírgula vai sair, né, dessa posição inicial e vai ficar ali do ladinho do 3. Quantas casas? 1, 2. Então, vou subtrair 2 expoentes. Então, como que isso vai ficar? Você pode escrever 3,0 vezes 10 elevado a menos 8, ou simplesmente 3 vezes 10 elevado à oitava. Tá aí, legal. Sobre notação científica, a princípio era isto.